Oi, gente, boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar início, então, ao Internacional, Independência e Instrução na América e África, História, Memória e Formação. É mais uma sessão aí com imenso prazer de poder estar mediando junto com esses queridos colegas e a professora convidada, a professora Patrícia. Nós temos aí uma dinâmica para essa sessão, né, que o esclarecimento vai ter em torno de 20 a 30 minutos de fala. As questões vão ser encaminhadas pelo chat, né, para quem quiser se pronunciar a respeito das apresentações, e serão respondidas pelos professores ao final. Tá? Então, as perguntas poderão ser feitas oralmente, quem desejar, e pelo chat. A gente tem aí o tempo de em torno de 2 horas para a nossa exposição de hoje. Né? Hoje o nosso tema central, né, é a emancipação do Brasil e a educação do povo nos anos de 1922 a 1985, em dois momentos, né? O primeiro momento com a professora doutora Patrícia Coelho da Costa da PUC Rio, com o tema A Adoção de um Programa Uniforme, Propostas de Comemoração do Centenário da Independência para as Escolas Primárias do Rio de Janeiro. Né? A professora Patrícia, que gentilmente aceitou o nosso convite para ajudar-nos a compreender um pouco da temática, é graduada em História pela UERJ, mestrado em Educação pela UERJ, doutorado em Educação pela USP e atua como professora adjunta da PUC do Rio de Janeiro, coordenando também o grupo de pesquisa de Educação, História e Comunicação, e é pesquisadora jovem cientista do nosso estado, integrando também o programa de pós-graduação em Educação e também de ensino de História. Então, sem mais delongas, vamos ao mais importante, que é o debate de hoje. Por favor, professora Patrícia, a fala é sua, sinta-se à vontade, e os demais que quiserem já ir colocando as questões no chat, também se sintam à vontade. Professora Patrícia, por favor. Então, gente, boa tarde a todas e a todos. Iniciar agradecendo muitíssimo, né, o convite do Gonda, da Aline, dizer que é um prazer, né, essa mediação com a Ana Carolina, né, compartilhar essa sessão com a Denise, dizer que eu estou muito feliz, né, em participar desse colóquio, né, nesse contexto tão importante, de um tema tão necessário aí, né, em relação às nossas discussões sobre educação atualmente. Eu vou compartilhar, né, a tela para apresentar, vou tentar aqui. Peraí, ver se está funcionando aí. Peraí, deixa eu ver. Peraí, achar aqui, que eu faço muita... Tá, vamos ver aqui. Ver se está funcionando aí. Peraí. Foi. Acho que sim. Peraí, achar aqui, que eu faço muito... Foi? Não. Foi. Tá, vamos ver aqui. Não. Começou a compartilhar agora, professora. Agora é só colocar o slide. Foi agora ou não? Peraí. Foi? Sim. Tá ótimo. Começou a compartilhar agora. Então. No caso, né, a adoção de um programa uniforme, né, que é o título dessa comemoração, dessa comunicação, comemorações do centenário da independência nas escolas primárias, né, no caso do Rio de Janeiro. Então. Essa pesquisa, né, ela ficou centrada entre os anos 1921 e 1922, que é, né, o ano em que esse programa foi publicado,
em 1922, justamente, né, a realização desse programa. E justamente, né, a proposta, né, da pesquisa é pensar, né, como agentes do Estado, especificamente inspetores de ensino, dedicaram, né, tanto a escrita da história do Brasil, como o ensino, né, dessa história nas escolas primárias. Eles pretenderam se apropriar das comemorações do centenário da independência brasileira para afirmar uma determinada visão, né, deste fato histórico, da história do Brasil na escola primária. Nesse sentido, havia, né, a intenção de que houvesse a realização de um programa único de comemoração do centenário da independência nas escolas primárias brasileiras. A principal fonte dessa pesquisa foi essa revista, Escola Primária, né? Essa revista ela está disponível na Hemeroteca Digital. Ela foi um periódico, né, dirigido especificamente por inspetores escolares do Distrito Federal. Circulou entre os anos de 1916 e 1938, entre os educadores, né, que ocuparam o cargo de direção da revista. Eu consegui identificar o Inácio Azevedo Amaral, Arthur Maggioli, Frane Peixoto. Esse periódico, né, ele tinha uma circulação nacional. Havia a possibilidade dos leitores assinarem essa revista, né, receberem esses exemplares via postal. Em alguns momentos é possível, né, em alguns números, é possível encontrar relatos de diretores de escola que recebiam esse periódico, de cartas de professores de todo o Brasil, mostrando, né, que ao longo desse período em que houve a circulação da revista, todo o país recebeu, né, tinha acesso à revista por meio dessa possibilidade dessa assinatura. Bom, a partir, né, dessa perspectiva de ação da revista, né, e do conteúdo dessa revista, né, que basicamente era dedicada aos professores, no sentido que os inspetores escreviam e convidavam educadores, intelectuais, professores, para publicar artigos sobre orientações de ensino, especificamente na história, que foi o campo, né, que eu pesquisei. É possível, né, ver muitos artigos no sentido da divulgação de uma historiografia que estava sendo elaborada naquele momento, exercícios, né, de história, textos, né, dedicados aos professores para que esses professores utilizassem em sala de aula. Aí, pensando, né, nesse momento, o significado da história na escola primária. Então, a história, né, como disciplina, ela sempre foi um conteúdo muito valorizado nas escolas a partir dessa perspectiva, né, da construção de uma identidade nacional. Então, é possível, né, ver lá desde os primeiras propostas, né, de currículo, essa presença, né, da história nas escolas, né, de ensino primário. O formato desse ensino, né, o formato da história, né, na escola primária, nesse primeiro momento, ainda, né, no período da monarquia, é possível ver, né, que os professores eram incentivados, além de ensinar a leitura, a escrita, a aritmética, né, elementos de história do Brasil. Mas nesse momento, né, que história do Brasil é essa? É uma história que estava sendo construída, né, e num país que não era laico. Então, era possível perceber que esse ensino de história, ele se agregava, né, a um ensino religioso também, de uma moral religiosa, um ensino cívico, né, e um ensino, né, voltado, né, a essa construção, né, a respeito, né, da cidadania, né, do
do país que, nesse momento, né, era muito restrita. Então, um outro elemento, né, que a professora Cici de Bittencourt, né, em suas pesquisas, divulga, né, com a presença desse ensino, e é uma fonte para compreender o formato desse ensino de história nas escolas primárias, são os compêndios, né? Então, os compêndios, a partir de 1860, é possível identificar alguns compêndios de história do Brasil elaborados especificamente para o ensino primário. Também, né, nessa revista é possível identificar, né, a valorização da comemoração de datas cívicas, né, que vão associar o ensino de história ao civismo e também, nesse momento, a uma história sagrada. Também, né, nessa revista é possível identificar, né, a valorização o formato, né, desse ensino. Então, como eu falei, né, leitura de textos que vão associar, né, essa questão do ensino de história, uma história que estava sendo construída nesse momento do país, a um ensino moral e religioso, né, a memorização de fatos históricos, de determinado conhecimento histórico, questionários, né, e narrativas. Narrativas, né, justamente narrativas históricas. Entrando, né, nessa questão da proposta da comemoração da independência publicada, né, na revista Escola Primária. Então, a proposta, né, do editorial, né, do número que foi publicado em 1921, de A Escola Primária, é que você conseguisse, através dessa publicação, dessas orientações na revista, que fosse, né, feita uma comemoração de forma simultânea, né, padronizada, para que seu valor cívico fosse elevado. Então, eles têm uma preocupação, né, em vários momentos do relato é possível ver, né, essa preocupação de que, primeiro, né, que essas orientações circulassem, segundo, que elas fossem apropriadas pelas escolas. É interessante pensar, né, que, tendo os inspetores escolares na organização desse ensino, então, essa presença desses inspetores nas escolas também serviria, né, como um fator, né, de incentivo da apropriação desse programa de comemoração do centenário da independência nessas escolas primárias. Uma outra, né, preocupação com a execução do programa. Então, esse programa, né, ele deveria ser exequível, né? Então, assim, é um programa com poucos recursos, né, que não demanda muitos recursos, né? O principal recurso dele, realmente, em relação à questão do ensino de história, é a organização do tempo e a organização da narrativa. Nesse sentido, são fornecidos, né, aos professores, nesse número, subsídios, tanto teóricos, em termos de textos, de geografia, de exercícios, como metodológicos em relação ao ensino de história, que nesse momento, né, vive já uma discussão em termos, né, da renovação desse ensino. Então, né, você vê nesse momento, né, a atuação, por exemplo, do Jonathan Serrano, né, que investe, né, na renovação, nos estudos sobre a renovação desse ensino de história, publica um livro dedicado, né, aos professores primários, né, pensando nessa renovação do ensino de história. Então, né, nesses textos é possível, né, ver essa preocupação, né, com essa questão metodológica do ensino de história e, ao mesmo tempo, né, a divulgação de textos historiográficos sobre a independência do Brasil.
Nesses textos, né, você tem, né, textos de historiadores do Instituto Geográfico do IHGB, né, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eu troquei aqui, né, escrevi trocado. A programação de atividades comemorativas do centenário da Independência, que foi, né, que é justamente, né, a proposta de como é que, né, esse tempo escolar deve ser organizado para a comemoração desse centenário da Independência e para a divulgação de uma determinada visão da historiografia, né, nas escolas primárias, né, e a proposta de exercícios para as diferentes séries do ensino primário. Então, os textos de historiadores, né, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no caso, nós encontramos nesse número, né, do Couto, do Scranoli Doria e do Osório do Estrada. Então, esses intelectuais, eles publicaram, né, e pesquisaram textos de historiografia, publicaram textos na revista do IHGB e divulgaram, né, essa visão, né, da nossa independência em textos, né, da revista Escola Primária. No caso, né, do Pedro do Couto, do Stronoli Doria, é importante destacar, né, que eles também eram professores do Colégio Pedro II, né, que nesse momento ocupava um papel central em relação à questão da elaboração dos currículos e dos conteúdos, ainda que não fosse da escola primária, mas eles eram né, intelectuais referenciados também nesse sentido do ensino. Esses intelectuais, né, eles vão justamente, né, ser uma voz autorizada nesse sentido, assim como o Osório Duque Estrada. A programação das atividades, né, como é que era essa proposta de comemoração? Então, né, esses trabalhos didáticos, eles tinham orientações em dois sentidos. Né, que era o sentido da narrativa, da construção de uma narrativa histórica, né, que seria, nesse momento, apresentada para os professores, aos alunos, nessas datas, né, que eu vou colocar. Essas datas, ao mesmo tempo, né, elas eram referenciais no sentido, né, dos fatos que deveriam ser valorizados no processo de comemoração desse centenário da independência. E, além disso, né, também deveriam ter, né, exercícios de história específicos que esses professores deveriam trabalhar na sala de aula. Então, eram sugestões de exercício e subsídios para as narrativas, né, que deveriam acontecer nos dias 4 de maio, 3 de junho, 1º de agosto e 7 de setembro de 1922. Então, né, no dia 4 de maio, né, como as outras datas, né, dos outros fatos, que no caso, né, seria o dia do fico, a entrada do José Bonifácio para o governo, e um outro fato, né, que é considerado referencial, que seria a chamada dos procuradores das províncias para a reunião do Rio de Janeiro. Essas 3 datas, elas aconteceriam nas férias escolares. Então, né, no caso, 9 de janeiro, 16 de janeiro e 16 de fevereiro. Então, o que acontece? Essas datas, né, elas seriam rememoradas nesse dia 4 de maio. Então, na narrativa, né, o professor deveria apresentar essas datas, esses fatos, como, né, referenciais nesse processo da independência para os alunos. Tinha todo ali um processo, né, da narrativa, da valorização dos fatos, de determinados personagens históricos, né, que deveriam acontecer no dia 4 de maio. E aí, né, nos outros dias, né, 3 de junho, 1º de agosto e 7 de setembro, deveriam, né, ter também relatos, né, dos fatos, né, considerados referenciais nesses dias, e justamente mostrando, né, uma visão, um conceito, né, de processo de histórico em torno da independência, na valorização desses fatos e dessas datas cívicas.
cívicas que deveriam ser, né, comemoradas com a narrativa dos professores desses fatos para os seus alunos. Então, assim, né, o papel da narrativa histórica nessa programação ela é muito importante, né? Mas não é qualquer narrativa. E isso aí já mostra, né, uma ruptura dentro da perspectiva do ensino de história. Porque tem toda uma orientação de como essa narrativa deveria ser feita pelo professor. Não é uma descrição, né? Tampouco, né, os personagens históricos eles apresentam, né, um destaque em relação ao processo, aos fatos que acontecem, né? Então esses personagens eles estão assim em equilíbrio em todos os conceitos e os fatos que aparecem nessas datas. Então é uma narrativa, né, diferenciada nesse sentido. É uma narrativa, né, diferenciada para o ensino de história nas escolas primárias. Isso é uma coisa que é possível identificar quando, né, se fala nessas narrativas. As propostas de exercício, né, que acabou sendo o foco dessa análise, né, que eu estou apresentando, eles eram publicados, né, numa seção específica, que era lições e exercícios, né, de escola primária. Esses exercícios, né, o principal exercício, que era um exercício dedicado à quarta série, o título era O Brasil e seu Adiantamento. Então, 3 datas, né? 1500, 1822, 1822 e 1922. Então, isso novamente, né, nesse exercício, a apresentação do exercício tem uma proposta de narrativa. Essa proposta de narrativa mostra, né, primeiro, um quadro comparativo, em que esses 3 estágios do Brasil deveriam ser comparados com os alunos. E uma outra questão, né, nesse quadro comparativo, ele vai, né, dimensionar um aspecto, né, do ensino de história que é uma linearidade no sentido, né, de um caminho para o progresso, né? O progresso deveria, né, ser mostrado quanto o país progrediu até 1922 e mostrar essa visão para os alunos dentro dessa perspectiva, né, que de 1922, né, o Brasil era um país independente, era um país, né, que tinha, né, progredido em sua condição, né, civilizatória, e que isso tinha sido um estágio desses 3 momentos. Então, uma outra ação, né, seria esse quadro comparativo que Professora, só deveria um ser minutinho, por favor. Meu nome é Rodrigo, professor, meu nome é Rodrigo, eu sou aqui do pessoal que organiza o colóquio, porque está falhando o sinal da internet e o som para algumas pessoas. Então, eu vou pedir para todo mundo que tiver com a câmera ligada poder desligar a câmera e o microfone para agilizar a velocidade da internet de todo mundo. Tá bom? Então, desculpa te interromper, professora, só porque não é todo mundo tem internet rápida, aí fica caindo, né? Então, quem tiver com a câmera ligada, por favor, desliga a câmera e o microfone. Tá bom? E as perguntas a gente vai passar no final para a senhora. Obrigado, professora. Desculpa te legal. interromper. Tá bom? Então, pode continuar da sequência? Sim, professora, pode continuar. Por favor, professora. Tá bom. No caso, né, o que é proposto, além desse exercício, né, que é um quadro comparativo, né, que deveria ser feito com os alunos, desses 3 momentos, dentro dessa perspectiva da linearidade, a apresentação de gravuras. Então, essas apresentações de gravuras são de, né, monumentos históricos, né, que nesse momento alguns, inclusive, são a proposta de que alguns já aconteçam no sentido da comemoração do centenário. Também é algo, né, que nesse sentido é uma inovação em termos do ensino de história.
no caso, né, que eu coloquei essa visão linear, né, e progressiva do ensino de história. Uma outra característica que eu também já falei, né, é no sentido de que não é sugerido, apesar, né, quer dizer, além das gravuras, não é sugerido nenhum outro tipo de recurso pedagógico, material. Nesse sentido, né, você já tem, né, por exemplo, a questão, né, da implementação do cinema, né, de fitas no Brasil, mas não é sugerido isso, né, não é sugerido nenhum, no sentido de cartazes, no sentido de qualquer utilização de algum recurso, né, material, justamente dentro daquele intuito que os organizadores do programa colocam no início, de que essa comemoração fosse execuível, né, em todas as escolas, independente, né, da precariedade e do que dimensiona essa precariedade material das nossas escolas nesse momento, né? Então, é possível ver também, né, da mesma forma que a narrativa, você tem já, né, uma ruptura, né, com o método biográfico, né? Não é sugerida a apresentação de nenhuma biografia, né, de nenhum desses sujeitos históricos que estão ali, né, dentro desse contexto, né? Então, é sempre uma narrativa em que esses sujeitos históricos, né, eles aparecem, mas não dentro dessa perspectiva desse método biográfico, né, da descrição da biografia deles, né? A importância da narrativa, como eu já coloquei, né, essa ideia, né, dessa noção de progresso e a valorização, né, do ensino de história. Quando você analisa, né, e mostra esses exercícios, muitas pessoas, pesquisando essa dimensão do ensino de história, acham que eles são muito tradicionais, né, e que nesse sentido esses exercícios, essa proposta publicada na escola primária não teria trazido mudança. Mas, né, eu identifico sim, né, uma mudança, uma inovação no sentido, né, de como esse tempo, né, é organizado, é apresentado, como essa narrativa é organizada, né, como essa narrativa supera a questão da simples descrição, quando ela já mostra uma organização temporal que é voltada, né, para o ensino de história na escola primária, como tem essa intenção, né, de construir, por exemplo, por meio da comparação, né, uma determinada visão, né, uma determinada perspectiva, né, desse fato histórico que seria, né, a independência do Brasil e a comemoração do centenário da independência. Uma outra questão também que eu gostaria de destacar e que eu percebi realmente é o papel, né, desse ensino de história nas escolas primárias. Porque você vê, né, toda essa programação e a presença em determinados momentos, né, do ano desses exercícios de história e que ora eles estão, né, agregados a outras, né, a leitura e outros exercícios, né, da escola primária, mas a presença desse ensino de história, a valorização desse ensino de história, justamente dentro dessa perspectiva de uma construção de uma identidade nacional. Uma outra questão também que eu acho interessante é pensar justamente, né, dessa valorização, né, da comemoração do centenário da independência, das disputas em torno da narrativa, nas cartas, né, que tem uma seção de cartas nessa revista, há vários professores dizendo que, alguns professores dizendo que determinados personagens históricos deveriam ter sido citados porque eles são muito importantes para uma determinada região e que eles participaram desse processo da independência. Então, né, mostrando, né, as disputas em torno da narrativa, né, da construção de uma narrativa do que seria contado nas escolas primárias brasileiras a respeito desse processo do centenário da independência do Brasil e a apropriação desse movimento do centenário da independência para isso. Então,
eu vou ficando por aqui, né? Enfim, né? Em que eu acredito que com as questões, né, com as perguntas, a gente possa, né, direcionar mais a discussão dentro, né, do que eu apresentei aqui, que foi mais geral. E, novamente, né, agradecer a presença, a atenção de vocês e o convite, tá bom? Vou interromper aqui o compartilhamento. Obrigada, professora Patrícia. Começamos muito bem a nossa tarde, né, com essa apresentação da professora, nos trazendo aí uma temática interessante, né, sobre o ensino de história, trazendo alguns elementos e alguns documentos importantes, né, de referência, como a revista Escola Primária, a atuação dos inspetores, que é meu tema de interesse, também já estou preparando a minha pergunta, né? Então, eu achei assim que a gente começou muito bem e o pessoal vai preparando as perguntas e colocando aí no chat, que o Lélio está organizando essa parte, ok? Então, vamos para a segunda parte. A segunda parte, a gente vai agora para o tema o Sesc Centenário e o Projeto de Nação da Ditadura, dos anos de 1964 a 1985. Né? Esse projeto é um projeto dentro de um projeto maior, dentro do núcleo de História e de Ensino e Pesquisa de História da Educação da UERJ, né? No qual nós fazemos parte, e uma das temáticas foi a apresentação desse Sesc Centenário, o projeto de estudo de análise dessa temática. Né? Então, essa parte do nosso trabalho, ela vai ser apresentada hoje pelos professores, né? Professor Dr. José Antônio Sepúlveda e a professora doutora Denise Medina França. Eu vou fazer a apresentação dos dois já nesse primeiro momento e depois eles vão compartilhar a fala desse projeto, tá? Então, o professor José Antônio Sepúlveda é o professor de Educação, né, da UF, professor do Programa de Pós-Graduação da UF, coordenador do Observatório de Laicidade na Educação, o OLE, líder do Grupo de Pesquisa sobre os Impactos do Conservadorismo na Educação Brasileira, o GEP-SEB. E a professora doutora Denise Medina França é professora do Departamento de Estudos Aplicados de Ensino, DAI, na área de Educação Matemática da UERJ, pesquisadora do NEF, do Núcleo de Ensino e Pesquisa de História da Educação da UERJ, e pesquisadora também do Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil. Possui graduação em matemática pela UFRJ, pedagoga pela Universidade Bandeirante de São Paulo, mestrado em educação pela PUC de São Paulo e doutorado em educação pela USP. Então, meus queridos professores e colegas do Núcleo de Ensino e Pesquisa da UERJ, por favor, a palavra é de vocês. Eu vou tentar compartilhar aqui. Primeiro, muito boa tarde, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, juntos com saúde. Queria agradecer ao professor Gondra a responsabilidade de coordenar esse grupo de 1972. Nós estamos trabalhando há 2 anos, né? Há 12 mãos. É um trabalho, é um grupo heterogêneo, e eu me orgulho muito da maneira como foi conduzido coletivamente esse trabalho. Todos trabalharam muito bem, então eu agradeço a Ana Carolina, nossa doutoranda, ao Carlos, o mestrando, o Jusemir, que já defendeu a dissertação, o professor Sepúlveda, que acabou o pós-doc dele conosco agora, e a nossa mascote, a Mariane, da iniciação científica. Eu agradeço a eles, né, por terem topado de participar dessa jornada comigo. Foi um desafio, mas, modéstia à parte, acho que foi exitoso, né? Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. Tem o Carlos também, mestrando. O Carlos, eu falei do mestrando. De participar dessa jornada. Foi um desafio. É um período de muitos acontecimentos, muitas fontes, então nós precisamos recortar para apresentar alguma coisa aqui. Tá? Então, o nosso recorte
Eu acho que quem não lembra, é um período de muitos acontecimentos, muitas... Peraí que a música não quer sair, gente. Então, nós precisamos recortar para apresentar alguma coisa aqui, tá? Então, vocês estão escutando? Eu acho que quem não lembra... Ainda não, Denise. É um período de muitos acontecimentos, muitas... Peraí que a música não quer sair, gente. Nós precisamos recortar para apresentar alguma coisa aqui. Não? Vocês estão escutando? Eu acho que quem não lembra... Ainda não? Você não compartilhou. Denise não compartilhou ainda, Denise. Ah, vou compartilhar. Peraí que a música não quer sair, gente. Não? Vocês estão escutando? Ainda não? Você não compartilhou. Denise não compartilhou ainda, Denise. Ah, vou compartilhar. Já aparece para a gente a apresentação, mas sem o áudio ainda. Eu acho que quem é mais velho um pouquinho, como eu, lembra dessas músicas ufanistas, né? Brasil, ame ou deixe. As desfiles. Ufanistas, né? Brasil, ame ou deixe. Então, gente, para essa apresentação, nós pensamos em estruturar essa apresentação, que o nosso objetivo é discutir sobre a produção e implementação do projeto de nação defendido pela ditadura militar e como a educação, né, ela contribuiu para essa implementação desse projeto. Nós começamos com como os militares se prepararam para ingressar nessa política no Brasil. Depois, nós também nos preocupamos, né, mostramos nossas preocupações, como as comemorações do bicentenário, que vão ocorrer em 22, vão ser utilizadas por esse governo nosso, Bolsonaro. Discutimos como a educação, no sentido estrito, contribuiu para produzir a representação de projetos de nação brasileira defendido pelo governo militar, tanto no sentido estrito como no sentido lato. Colocamos algumas considerações finais, umas reflexões para depois nós pensarmos juntos sobre as comemorações que virão aí do bicentenário. Para dividir a minha fala com vocês, o professor Sepúlveda, ele vai começar e depois eu continuo a conversar, tá bom? Então, até daqui a pouco. Sepúlveda, é com você. Bom, gente, em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos. Espero que vocês estejam me escutando bem. Com muita alegria que eu compartilho essa fala com a Denise, que a gente fez uma parceria muito boa, nós 6 que trabalhamos nesse projeto, nesse trabalho. Foi uma parceria muito enriquecedora e muito boa, que tem até frutos disso, né, Denise? Então, vamos tratar um pouco do texto, como é que foi o texto, as preocupações iniciais e o que, de uma certa forma, movimentou a gente, né? Em primeiro lugar, a gente está há 2 anos da comemoração do bicentenário da independência. Portanto, daqui a 2 anos, 2022, serão as comemorações. Já existe uma comissão montada no Congresso, no Senado, uma comissão da comemoração do bicentenário, e já há toda uma articulação sendo feita pelo governo Bolsonaro, diga-se de passagem, um governo que exalta o período da ditadura, portanto, o período, inclusive, da comemoração do sesquicentenário, né? O governo Bolsonaro já está com um projeto de se fazer uma moeda, uma nota com a cara do presidente, né, com o rosto do presidente, uma característica que marcou todas essas comemorações, de um modo geral.
E também há uma disputa por uma narrativa sobre esse processo de independência e uma disputa por uma narrativa, inclusive, revisionista da história. Portanto, é extremamente importante esse movimento que estamos fazendo de discutir a independência e também discutir essas efemérides de um modo geral, até mesmo para reforçar um compromisso que nós temos com uma história científica, com uma história que esteja, de fato, ligado à pesquisa e seja rigorosa na sua pesquisa. Então, foi a partir dessas preocupações iniciais que a gente começou a buscar elementos para montar esse texto, e principalmente, né, a partir, tendo como referência básica a discussão do Sesc Centenário e as mudanças do campo educacional que estavam ocorrendo naquele período. Então, a gente vai fazer algumas elaborações para tentar pensar um pouquinho justamente as reformas do ensino superior, a construção da Comissão Nacional de Moral e Civismo no Brasil, que criou, na verdade, tornou oficial o ensino de educação moral e cívica, a USPB, a AMC, a USPB, a Organização Social Política do Brasil, inclusive do ensino superior, o Estudo dos Problemas Brasileiros, que foi uma disciplina obrigatória em todas as universidades do Brasil. Então, pode passar, Denise, por favor. Quais os objetivos nossos, né? Portanto, além dessas preocupações iniciais, a gente tinha como objeto de trabalho, ou como objetivo de trabalho, pensar esse significado das representações do Sesc Centenário, vinculando essa preocupação com a educação brasileira. De que maneira refletia na educação brasileira as comemorações referentes ao Sesc Centenário, né? A proposta era buscar nessas representações e tentar, a partir dessas representações da época, identificar como o Estado fez uso da efeméride de 150 anos, né, em especial na defesa do regime e estimulando não só o nacionalismo e o patriotismo, como também uma autopromoção do próprio regime, né? Lembrando que a gente está vivendo um período de ditadura, né, um período num governo ditatorial, em que justamente esse momento da comemoração do Sesc Centenário é que nós temos o período mais rígido e mais duro da ditadura, né, que é esse período que começa pós o AI-5, efetivamente pós 1969. Então, pode virar, Denise? As questões que nos nortearam na escrita do trabalho, que nos induziram ao trabalho, foi que projeto de nação foi defendido pelo governo ditatorial durante a década de 70, né, para a implementação, inclusive o uso da educação para a implementação desse projeto, e qual a importância das festividades do Sesc Centenário nesse projeto. A gente vai ver na organização do texto o quanto é ambíguo e quanto é complexa essa discussão, né? Usamos como fontes básicas para o trabalho legislações, jornais, fotografias escolares, livros didáticos, a imprensa em geral, né, músicas e outras representações do campo da cultura, que a gente achou importante também destacar. Por ser um trabalho escrito por várias mãos, várias referências teóricas estavam presentes no trabalho, né? A presença muito clara de 4 autores, né, que a gente usou como grande referência, né, o Foucault, principalmente a partir da ideia de dispositivo e governamentalidade, né, o Hobsbawm com a ideia de nação e o projeto de nação, o Chartier com as ideias de representação e o Pierre Nora com a ideia de memória, né, que eram as questões básicas que centraram o nosso trabalho. Vamos lá, Denise, pode virar. Bom, qual foi o caminho, né? A primeira coisa que nós pensamos era tentar mostrar de que maneira os militares desembarcaram na política brasileira. Vale destacar que desde do Império há um desejo dos militares de participação efetiva. Não, pode continuar, de participação efetiva na política. Então, eu podia estar falando, né, dos movimentos, inclusive da proclamação da República, mas a gente resolveu fazer um recorte específico, que é justamente a partir de 1949, quando se cria, o campo militar cria uma instituição própria para a produção de militares, uma criação de um quadro de militares para atuar na política, né? Em especial, essa instituição, as
Escola Superior de Guerra, onde boa parte do seu curso era um curso ministrado para formação de elite e formação de um quadro para atuar dentro da política. E nós separamos no trabalho duas personalidades que exemplificam essa atuação no campo da política. Nós destacamos no trabalho, em primeiro lugar, o Juarez Távora, né, que foi o primeiro comandante-geral da Escola Superior de Guerra e também candidato à presidência da República. Tinha uma forte inserção dentro do campo político. Importante, né, demonstrar que o seu comandante, o segundo grande comandante, que o primeiro comandante também já tinha sido candidato, tinha concorrido à política, é o Cordeiro de Farias. Então, portanto, o Juarez Távora era uma figura marcante nesse processo de entrada ou de desembarque na política. O segundo que nós destacamos foi o Moacir Araújo Lopes. Esse com uma importância muito grande para o campo educacional, especificamente, porque o Moacir Araújo Lopes foi presidente da Comissão Nacional de Moral e Civismo por muitos anos. E, obviamente, um importante membro que pensou a disciplina escolar de educação moral e cívica, que é um objeto importante do nosso trabalho e do nosso texto. Pode virar, Denise. Como dividimos, né? A gente pensou em montar toda uma estrutura de análise a partir da educação no seu sentido estrito, pensar o que estava acontecendo no campo educacional naquele período dos anos 70, em especial nesse período que circunda a comemoração do Sesc Centenário, em especial os acordos que o ZAID, portanto, a influência norte-americana nesse processo, e, por outro lado, muito em consequência dessa influência norte-americana, as reformas educacionais que estavam acontecendo no Brasil naquele momento. Destaco a Lei 5.540, chamada Reforma Universitária de 1968, muito influenciada pelos acordos Beck-Usaid, forte presença dos norte-americanos nessa reforma. Em segundo lugar, a Lei 5.692 de 1971, que é a reforma da educação primária e secundária, aquela pelo qual a educação se modifica e se transforma em graus, de primeiro e segundo grau e terceiro grau, inclusive, a universidade. Então, nós focamos nesse ponto, a educação no estrito senso, em cima desses acordos, da legislação e como isso vai penetrando dentro da discussão do campo educacional e de que forma isso vai penetrando. Denise, pode virar. Qual o foco? O foco é a educação moral e cívica e Mobral. Foram os dois pontos centrais que a gente escolheu para discutir nesse texto. Em especial, o que significou a construção da Comissão Nacional de Moral e Civismo, essa combinação que foi muito forte, pode voltar, Denise, a combinação que foi muito forte nessa comissão entre militares de um lado e Igreja Católica do outro. Toda a estrutura da Comissão Nacional de Moral e Civismo envolvia uma construção de uma disciplina que estava voltada para uma moral cívica, mas também uma moral religiosa extremamente forte. A educação moral e cívica foi uma disciplina importante dentro desse projeto de nação da ditadura, mas mais do que isso, a educação moral e cívica teve também um importante diálogo com a comemoração do Sesc Centenário, que eu vou mostrar aqui um pouquinho, E o outro ponto é o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, que foi um projeto da ditadura para tentar se pensar num processo de alfabetização, principalmente alfabetização de adultos. O Mobral nós usamos basicamente como referência no trabalho que estava aparecendo no jornal Opinião, portanto, o que tem de interessante nesse trabalho é a fonte sobre o Mobral. Enfim, pode virar, Denise. Queria mostrar para vocês o que estava passando na educação moral e cívica naquele período. Eu destaquei um caderno de atividades de 1972, de educação moral e cívica, e um encarte que estava dentro desse caderno de atividades, chamado A Independência do Brasil em Quadrinhos. Reparem bem lá que está edição comemorativa do Sesc Centenário da Independência. Portanto, havia dentro da própria estrutura da construção da disciplina Educação Moral e Cívica toda uma ideia de se reforçar
esse projeto de nação em que a própria discussão da independência era fundamental dentro de um quadro de ditadura, né? Todavia, as contradições eram muito grandes, a gente pode deixar as contradições para o debate posteriormente, mas demonstrando que havia um interesse do Estado brasileiro, em especial da Comissão Nacional de Moral e Civismo, de construir uma discussão acerca do 60º da independência. Pode virar, Denise. E a educação no sentido lato, que depois eu vou deixar rodar, a Denise vai continuar falando sobre isso, mas não podia deixar de mencionar o que significa isso, né? A gente resolveu, nós mergulhamos também no campo da cultura para olhar de que forma a ditadura produziu ou efetivou projetos para, de alguma maneira, reforçar o seu projeto de nação neste período que envolve as discussões do 60º. A gente destaca, eu destaquei aqui a princípio, para a gente falar, fiz um recorte, tem tantas coisas que nós falamos lá no texto, né? A própria criação da Rede Globo como uma rede televisiva forte, de potência e de escala no Brasil, né, de 1965 em diante, e toda a ajuda que a Rede Globo dá, em especial à ditadura, reconhecida por ela mesma anos depois. Destaco também um filme de extrema importância que passou no cinema e depois foi para a televisão, eu lembro de ter assistido na televisão, que era um filme com Tarcísio Meira e Glória Menezes, chamado Independência ou Morte, que era uma exaltação ufanista à independência do Brasil. E, por fim, um conjunto de músicas que são em defesa do regime, que foram em apoio ao regime, sambas, de todos os tipos e estilos musicais que foram cooptados pelo sistema para, de alguma maneira, defender o projeto de nação. Todos vocês repararam que cada slide tem uma musiquinha atrás, né? Todas essas músicas são referentes a esse período e todas essas músicas têm sentido com relação ao que nós falamos. Denise, consegui fazer em 12 minutos. Vai lá. Então, eu volto com vocês, né? Agora, nós encontramos um documento no Arquivo Nacional, denominada Comissão Central do Sesquicentenário. Nessa comissão, nós podemos perceber que esse projeto de nação e essas comemorações foram pensadas muito antes de 1972. Elas começaram em 1967, por meio de um decreto, onde convocava civis, sociedade civil e militares, para pensar numa exposição internacional, chamada Expo 72, que ocorreria em 1967. Em 1968, por outro decreto, outro grupo ficou incumbido de realizar os estudos que a comissão anterior teria deixado para ser feito, né? Esse grupo, ele tinha a incumbência, a responsabilidade de, além de organizar essas comemorações, elas angariar financiamentos de empresários e tentar fazer com que todas essas comemorações, inclusive a exposição de 1972, fosse um acontecimento mundial. Em 69, foi criado uma superintendência pelo governo federal, e essa superintendência, que foi nomeada pelo presidente da República, ela instalou a sede dessas comissões no Rio de Janeiro e instituiu também um canteiro de obras. Essa exposição, a Expo 72, ocorreria no Rio de Janeiro e englobaria artistas nacionais e internacionais. Mas, por não sabermos quais motivos, essa comissão foi extinta em 1970, as obras foram para um acervo, as pessoas envolvidas voltaram para suas funções. Aí, em 71, outro decreto, foi criada uma comissão, dessa vez, para pensar e realizar os festejos de 1972 em todos os municípios, em quase todos os municípios brasileiros, de maneira que envolvesse vários setores da sociedade e o projeto de nação
de civilidade, de civismo, amor à pátria, heróis nacionais fossem valorizados. Essa comissão executiva, ela organizava as festividades em todo o Brasil com financiamento tanto dos militares como de instituições civis. Tá? Os eventos comemorativos viabilizados por essas comissões eram os mais diversos possíveis, tentando envolver diferentes camadas, como eu já disse, ao longo do ano de 1972, apelando e estimulando o imaginário nacionalista brasileiro. Elas tentavam produzir laços de pertencimento e identificação. Vale lembrar que nessa época nós vivíamos um otimismo exagerado, né? Por conta do chamado milagre brasileiro, o que propiciou, disparou fortes campanhas publicitárias do governo e alguns símbolos nacionais foram excessivamente explorados. Nessa época nós vivíamos um otimismo exagerado, né? Por conta do chamado milagre. Nós vemos aí alguns símbolos, né? Muitos símbolos foram criados, alusivos à celebração, com representações sobre a pátria unida, a ideia de nação, de pertencimento, de celebração por conquistas e pelo desenvolvimento. A propaganda, né? Procurava fazer circular a ideia de milagre econômico, vinculando o conceito por meio de uma atmosfera de otimismo, em que todos estavam empenhados em participar desses triunfos, né, brasileiros. A propaganda oficial também foi utilizada para fazer circular esses ideais, por meio de slogans, né? Independência do Brasil, na mão de todos, ninguém mais segura esse país, Brasil, ame e odeie. Os ideais eram fortalecidos nesses slogans, né? Que eles eram circulados também na escola. O cotidiano escolar também fazia, esses cartazes também faziam, colados nas escolas, eles faziam circular essas ideias. Filmes, música que o Sepúlveda já falou, entre outros materiais circulados pela mídia, mas em especial exibidos pela televisão e, como o Sepúlveda falou, as organizações Globos, né, jornais, rádios, mais especificamente a televisão, que fazia propaganda desse regime militar. Mais tarde, como vocês sabem, ela nos pediu desculpas. O nacionalismo e o patriotismo, ele tentava, né, o regime militar, tentava unir a sociedade em torno de um projeto de nação e, para isso, vários recursos foram usados. Todos, assim, eles tentavam criar heróis nacionais. Vocês podem, não sei se vocês lembram, da Copa do Mundo, né? Em que as experiências exitosas eram sempre atreladas ao governo, né? Outra exploração midiática foi o traslado, não sei se vocês lembram, dos gestos mortais de Dom Pedro I de Brasil a Portugal. Foi uma enorme celebração de cunho nacionalista, enaltecendo heróis da pátria, estimulando um forte sentimento de nação, patriotismo. E essa comemoração interessava tanto o Brasil como Portugal, porque Portugal, nessa época, também vivia um momento de ditadura. É muito interessante essa celebração, essa comemoração, vamos dizer comemoração, esse translado, né? Esse simbolismo criado pelo translado dos gestos mortais de Dom Pedro, ele era carregado de tanto simbolismo que ele, em toda a capital brasileira, em maioria, ele parava e fazia um desfile para todas as pessoas enaltecerem Dom Pedro I. Os gestos mortais saíram lá, fez o mesmo caminho que Cabral, saiu de Portugal e chegou ao Brasil em abril de 1972. Ele parava e fazia um desfile
O audiovisual também se destacou como um dispositivo fundamental de propaganda dessas festividades, envolvendo o Sesc Centenário da Independência. Foram produzidos heróis nacionais, sejam nas propagandas oficiais, nos gibis. Quem foi assim, viveu a ditadura, deve ter se lembrado de ter brincado com a espada de Dom Pedro, né? Ido a alguma exposição financiada pelos militares, né? Ou sociedades civis que participavam também do governo. E o filme, financiado também pelo governo militar, que contava com vários artistas renomados, e esse filme era recomendado nas escolas. O filme foi, pelo que eu não me engano, a maior bilheteria do cinema nacional em 72. E muitas críticas não elogiosas o filme alcançou, mas pela famigerada censura não pôde ser divulgado, né? Só os elogios. Na música, o projeto de governo, diferentes compositores produziram músicas com fundo fanista e até apologéticos, né, ao regime militar. Podemos citar Martinho da Vila, que eu fiquei surpresa, né? Os Incríveis, Originais do Samba, a Bia e Dino, dos sertanejos, hino do Sesc Centenário e samba enredos de escola de samba também. Que enaltecia o grande decênio de desenvolvimento, né? Um otimismo nacional em que tentavam fazer circular a ideia de um país ordeiro, um país de desenvolvimento, um país que valia a pena investir. Em contrapartida, o grande decênio de desenvolvimento, né? Um otimismo nacional em que tentavam... Por um lado, um conjunto de compositores, músicos e intérpretes se mobilizaram para apoiar o regime, por outro, grupos se opuseram tensionando as mais diferentes questões políticas, né? Hoje, essas músicas, elas são consideradas como hinos de protesto. Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, Gonzaguinha, Aldir Blanc, até Taiguara, por meio de músicas românticas, tentavam criticar esse regime, né? Por meio de metáforas. E essas músicas é um símbolo de resistência a esse regime. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, se Zé se acabar em teu... E essas músicas é um símbolo... No site, assim, uma rápida pesquisa no site da Hemeroteca, nós podemos observar as imagens, né? Na construção que tentavam produzir construção de mitos, heróis, nos ritos e encontros festivos. Era muito comum naquela época as escolas serem convidadas a desfilarem, sinalizando assim símbolos militares, crianças com chapéus de soldado, né? A Ordem Unida é aquela atividade que você forma com o corpo algumas símbolos, no caso, símbolos nacionais, que visavam a moral pela determinação em atender aos comandos, disciplina pela presteza, a proficiência pela exatidão nas execuções, uma verdadeira fábrica de produção cultural, fazia uso da imprensa, de exposições, de slogans, e todos do futebol, no cinema, em vista de dar ao país as feições de uma nação forte, organizada, em pleno progresso. Mas havia resistência, né? Como eu já falei, a música e outros campos também. Nós separamos aqui a resistência de um jornal muito censurado na época,
chamado Pasquim. Pasquim nasceu na época da ditadura, 1969, e por meio de sátiras, de quadrinhos, eles tentavam fazer a crítica a esse regime, né? Muitas vezes as edições não eram publicadas e na análise desses jornais nós podíamos perceber e explicitar várias disputas de projeto de nação, que não a do governo militar. As edições não eram publicadas. Qual era o projeto de nação, né, que nós tentamos? Será que eu pulei alguma coisa? Não. Pulei do Sangará, deixa eu ver. Projeto de nação, que não é do governo militar. Denise, deu 13 minutos agora, tá? Só para você se organizar na fala. Tá bom. Nós tentamos. O projeto de nação que nós. Qual projeto de nação defendido pelo governo ditatorial durante a década de 70 e como a educação contribuiu para a sua implementação? Esse projeto de nação, como nós vimos, ele foi desenvolvido pelos militares, muito planejado, né? Muito financiado, e eles visavam o quê? Esse projeto, eles tinham como um dos objetivos proteger a nação corrompida, talvez pelo comunismo, né? A educação, tanto no sentido lato como no sentido estrito, seria um agente importante desse movimento regenerador, à medida que incidia sobre as crianças e jovens. Para tanto, a retórica do medo, da repressão, da censura foram mobilizados, né? Dentro desse projeto de nação, também implementação das disciplinas de educação moral e cívica no antigo primeiro grau, da USPB no antigo segundo grau e de estudos políticos brasileiros no ensino superior, que articulava os pilares do regime com a tese de regeneração moral. Também implementação das disciplinas de educação moral e cívica no antigo primeiro grau. Vamos lá para as considerações finais, né? E de estudos políticos brasileiros no ensino superior. Reforçar esse projeto de nação baseado em elementos indicativos de patriotismo, nacionalismo, civismo, assim como na defesa da moral cristã e nos ditos bons costumes do cidadão brasileiro. O amor à pátria, a exaltação à bandeira e o hino nacional deveriam estar presentes em todo o cotidiano escolar. Destacamos também a celebração de conquistas gerando otimismo econômico, né? A exaltação de uma memória oficial e a civilidade patriótica. A proliferação de desfiles cívicos, jogos, exposições, concursos e outros eventos produzidos pelos militares funcionavam como marcas visíveis e fundantes para o discurso pretendido, com uma forte marca pedagógica de caráter moralizante. Algumas questões nós trazemos aqui para vocês para a gente pensar um pouquinho, né? Nós estudando os manuais da história de educação da época, nós encontramos um silêncio sobre as comemorações do Sesc Centenário, né? Então, nós achamos que isso merece um aprofundamento, porque o maldito, a independência do Brasil e suas comemorações, revela muito, né? E essa é uma função do historiador, encontrar outras interpretações, né, para os não ditos de outras maneiras. E uma das nossas grandes preocupações também é que vimos outra vez disputas de projetos de nação, assim como a ditadura de 1964. E, de acordo com as ideias do nosso governo Bolsonaro, precisamos estar atentos, né, e a defender a democracia em diferentes arenas. No caso aqui, nós reivindicamos a importância de disputar a narrativa do bicentenário da independência de 2022, não deixando uma só
um só projeto dessas comemorações, né? E a defender a democracia em diferentes arenas. No caso aqui... E é isso, gente, eu agradeço, espero que vocês tenham conseguido, eu tenha conseguido passar concretamente os escritos, as pesquisas do grupo, e as perguntas aguardo. E muito obrigada. Obrigada, professora Denise, ao professor José Antônio Sepúlveda, por esse tema que é muito indagador nesse momento que estamos vivendo, né? E vocês trouxeram aí com maestrias e, com certeza, o debate agora vai ser amplo, porque aguça, né, toda a nossa análise, a nossa pesquisa. Gostaria, então, de parabenizar a professora Patrícia e aos professores José Antônio Sepúlveda e Denise pelos trabalhos, né, excelentes de pesquisa apresentados agora. E passamos, então, para as perguntas e os comentários direcionados aos nossos convidados. Nós temos aí são 3h11, temos um bom tempo para deixar o debate. Vou passar a palavra, então, para o Lélio conduzir as perguntas aos convidados. Olá, boa tarde a todo mundo. Eu fui separando as perguntas que chegaram pelo site, então vou fazer na ordem que elas chegaram, tá ok? Então vou começar pelas perguntas para a professora Patrícia. Você está me ouvindo, professora? Conduzir as perguntas aos convidados. Professora. Olá, boa tarde. Sim, estou te ouvindo. Então vamos lá. Eu fui separando Lélio, só antes pedir para a Denise tirar a apresentação do slide para a gente iniciar. Ótimo. Obrigada, professora. Vai, Lélio, daí. Então vamos lá. Professora Patrícia, a primeira pergunta é da Adriele Souza. Boa tarde. Por favor, queria saber se a professora poderia dar um exemplo de uma atividade que os professores passavam para os alunos. E uma segunda pergunta. Se ela poderia comentar mais um pouco se ela interpreta esses exercícios e essa narrativa que ela estudou como um processo de ensino de história nacionalista. Por favor, queria saber se a professora poderia dar um exemplo. Bem, então, no caso, né, assim, como exemplo de exercício, né, eu dei o próprio quadro comparativo, né, que deveria ser construído com os alunos. Agora, fora isso, assim, nos números, né, da escola primária, é possível ver, né, sugestões de texto, propostas de redação, exercícios, né, questionários, que deveria ser com os alunos, né, em grupo com os alunos, né, de discussão, não discussão, né, estou me expressando mal, mas seria, né, propostas mesmo de narrativas, né, que esses alunos deveriam reproduzir. Né, seria isso. Essas narrativas que os alunos deveriam reproduzir para os colegas, né, após a narrativa dos professores. Então, quer dizer, os professores tinham a narrativa e os alunos, num determinado momento, deveriam, né, reproduzir essa narrativa, né, aos colegas. Determinados alunos que deveriam ser escolhidos. Então, essas eram as propostas de exercícios. Agora, em relação à questão, né, a proposta, nesse momento, é justamente, né, a forma como a independência, né, esse programa uniforme de comemoração da independência, poderia contribuir para um projeto nacionalista. Sim, né, assim, a ideia, né, de uma construção de uma identidade nacional, que perpassava nesse momento pelas disputas de como a educação primária iria integrar, né, e aí num processo muito importante, porque a maior parte da população escolarizada, né, se restringia ao primário, quer dizer, eram poucos escolarizados, e quando escolarizados se restringiam ao primário, de que forma, né, isso iria integrar, né, iria reforçar essa visão da independência para essas pessoas. Então, nesse sentido, tem uma perspectiva nacionalista, sim.
quer dizer, eram poucos escolarizados. Ok, obrigado, professora. Uma outra pergunta da professora Aline de Moraes. Professora Patrícia, há indícios da adoção nas escolas primárias, em 1922, do referido programa que a revista publicou no ano anterior? Perspectiva nacionalista, sim. Sim, tem, inclusive, né, isso aí está vinculado justamente ao relato dos inspetores, porque se ao longo, né, de 1922, você procurando nos números da revista, é possível ver o relato de visitas dos inspetores às escolas e esses inspetores relatando como esse programa estava sendo executado nas escolas. Então, havia, né, descrição das cerimônias, nas datas, nos dias previstos, como é que teria sido a narrativa, a organização dos alunos, dias ao programa, né? Isso relato dos inspetores em visita às escolas. A maioria das escolas visitadas eram no Distrito Federal. Aliás, eu segui um outro relato que é de um outro estado, mas a maioria de relatos de execução do programa no Distrito Federal. O que eu não consegui encontrar, sim, né, são relatos, por exemplo, de estados mais distantes. Isso não tem na revista, né? E a minha pesquisa ficou restrita à revista Escola Primária. Tá bom. Obrigado, professora. Mais uma pergunta do Paulo Rogério. Professora Patrícia, considerando a intenção de uniformização de atividades narrativas sobre a história do Brasil na programação elaborada, gostaria de saber o seguinte: poderia dar exemplos de marcos significativos da história do Brasil de 1500 a 1922 que foram considerados para a composição do programa? Então, como eu falei, né, o objetivo, a organização dessa narrativa e que perpassa pelos exercícios, eles querem construir uma visão, um ideário no sentido do progresso, né, de uma visão linear, né, do progresso. Então, né, quais são os fatos que tem visões do Brasil, né, nessas datas, né, que são passadas nesses exercícios. Então, por exemplo, em 1500, o que é passado, né, que é orientado para os professores, é que eles destaquem a ideia de um Brasil selvagem, o que os portugueses encontraram aqui e que era um Brasil selvagem, enfim, né, diante dos desafios da natureza, da população que vivia aqui, né? Então, já em 1822, já é sugerida uma visão de que, nossa, o Brasil 300 anos e quanto ele progrediu, né? Já era um país, já era uma nação. É muito importante a gente pensar, né, que não há um questionamento no sentido, né, de essa é a visão que seria passada, né? Essa é a construção de uma determinada imagem do Brasil que se deseja passar nas escolas primárias. Então, a ideia de que em 300 anos o Brasil teria progredido muito, então, que já era, né, era suscetível à independência. E aí, em 1922, seria, né, o ponto máximo desse progresso. Então, é destacada, né, o calçamento das ruas, a canalização das águas, né, a construção de monumentos. Quer dizer, dentro dessa perspectiva, né, do que seria o progresso, e aí, em 1922, o Brasil ser essa nação, vamos dizer assim, moderna. E é muito interessante, né, o que é destacado é a partir de uma perspectiva também da capital, né? Então, assim como se deseja construir essa visão uniforme a partir de referenciais, né, que também não são de todo o Brasil, não é considerada uma visão de uma determinada região do Brasil, né, que é divulgada para todos os estados, para todas as regiões. Completando essa pergunta também, ele acrescenta: aparecem nessas narrativas históricas as figuras de indígenas, negros, imigrantes europeus ou asiáticos? Você já respondeu um pouquinho, se puder comentar. Não, coitados, eu acabei de mostrar, né, que lá as populações eram justamente contraponto
da civilização, né? Então, lá em 1500 é justamente, né, a ideia. Isso é muito interessante, que você percebe nesse momento a construção de um calendário cívico que vai permanecer nas nossas escolas até hoje, né? Apesar de todas as discussões sobre ensino de história, outras escolas comemoraram o Dia da Árvore, né? Você vê lá a publicação das crianças pintando árvore, desenhando árvore, é comemorado o Dia do Livro, é comemorado, né, o Dia da Independência, todo mundo vai fazer lá as espadinhas e os seus chapéus lá de jornal, né, e vai tirar foto com aquilo. Então, né, nesse momento, o que você está discutindo é a construção desse calendário cívico, né, que vai se integrar ao ensino de história. Então, né, quer dizer, nesse programa, o que você percebe? Todas aquelas datas, né, que na realidade são datas em disputa do que vai ser comemorado, do que vai ser destacado. Então, vai ser o dia do FICO, vai ser, né, o dia do Cumpra-se, vai ser, né, a Assembleia, qual é o personagem, qual é o relato que vai se dar nesse dia. Mas é a organização de um calendário cívico, né, que vai orientar, né, vai permanecer nesse ensino de história nas nossas escolas e faz parte, né, justamente da construção de um ideário nacional, de um ideário, né, da história do nosso país nas escolas primárias, dentro de uma metodologia, dentro, né, da escolha de personagens, obviamente, né, quais são os personagens. Nesse momento é muito claro das narrativas. Tem professor que escreve reclamando, assim, olha, vocês deram muita ênfase ao José Bonifácio. José Bonifácio não foi isso tudo, não. Entendeu? A gente aqui, o Domingos Martins deveria ter feito parte, né, do programa oficial. O papel foi pequeno, então há uma disputa justamente, né, de qual é o personagem que deve ser, né, homenageado naquele momento, junto com os fatos, né, e da representação daquele dia, né, que vai compor aquele calendário cívico. Tá bom, professora, eu te agradeço aí pelas perguntas. Eu vou dar andamento. Eu que agradeço. Eu vou dar andamento agora para o professor Sepúlveda. Você está me ouvindo, professor? Estou sim, Lélio. Então vamos lá. Professor, a pergunta do Luiz Felipe. Parabéns ao grupo pela pesquisa e a realização do trabalho. Gostaria que você tecesse um comentário acerca da integração Rede Globo, Igreja Católica, Sistema Oficial de Educação. Polêmico, né? Através de programação específica como a Santa Missa em seu lar e o telecurso 1º e 2º grau. Parabéns ao grupo pela pesquisa e a realização do trabalho. Pode ir, Lélio? Pode. Entendeu a pergunta, professor? Entendi. Enfim, eu acho, Felipe, que essa questão é uma questão que demonstra as forças políticas que estavam integradas na defesa da ditadura, né? Que era, de um lado, o empresariado, né, o empresariado da mídia, que é o caso da Rede Globo especificamente, o Roberto Marinho, uma parte importante da Igreja Católica, né, que apoiou o golpe de 64, enfim, que fez uso desse período, principalmente da mídia, de um modo geral, para manter fiéis e etc., né, o caso da missa, né, do domingo. E também o projeto de nação sendo, de alguma forma, reproduzido pela televisão por esses mecanismos tipo telecurso, né? Que era um mecanismo, entre outros, né? Entre outras coisas que eram amplamente divulgadas pela mídia, pela Rede Globo, né? O projeto Rondon, por exemplo, né? Que ganhou muita força nesse período também, a aparecer sempre na mídia, né? Anúncios sobre o projeto Rondon, né? Enfim, essa integração demonstra, a meu ver, as diferentes forças políticas que apoiaram o golpe de 64, né? Ou aquelas forças políticas que se beneficiaram do golpe, né? No caso especificamente da Rede Globo, que se beneficia do golpe de 64, e também, ao mesmo tempo, né, dá para a gente pensar um pouco na própria dinâmica complexa que era o Estado brasileiro durante esse período da ditadura, né? Hoje, por exemplo, há um debate que mais recorrente, se fala ditadura militar, se fala ditadura militar empresarial, civil militar, sim, uma série de denominações ou de adjetivos para essa ditadura, né? Que de uma certa forma reflete um pouco esse Estado confuso brasileiro
Brasileiro, que se forma a partir do golpe de 64. Confuso, vou usar até um termo que eu estou vendo o Luiz Antônio ali no canto, né, aqui na minha tela, é que ele já falava que o Estado brasileiro da ditadura era poroso, né, e que, portanto, não tinha uma homogeneidade, e as disputas que existiam dentro do Estado e, portanto, dentro, inclusive, da própria campo empresarial, do grupo empresarial, era muito grande, né? Então, acho que essa pergunta tua reflete um pouco as forças políticas que compuseram, né, o Estado brasileiro e o apoio ao golpe de 64. Eu acho que vincula bem a ideia de uma empresa midiática extremamente poderosa, que é o Grupo Globo, né, mais a Igreja Católica, né, enfim, principalmente a CNBB, e especificamente, né, os programas que eram vinculados dentro dessa rede de televisão, que passou rapidamente a ser hegemônica no Brasil. Né? Enfim, acho que, não sei se eu te respondo, mas é mais ou menos isso que eu penso. Posso falar só uma coisa a respeito disso? Rápida, porque eu orientei uma tese, né, que é justamente de um programa desse período. É uma novela chamada João da Silva. E essa novela, né, justamente ela tinha dentro do projeto um projeto de educação no sentido do trabalhador, né? Ela foi elaborada pela Cíntia de Oliveira Conceição. E aí, no caso, na época da implementação do FGTS e tal, e aí a proposta de João da Silva justamente era uma novela, né, que depois foi apropriada pelo Telecurso, né, de educação, né, dessa questão dos trabalhadores, especificamente nesse período da ditadura. E só uma outra coisa, né, quando vocês falaram dos artistas, o protagonista dessa novela foi o Nelson Xavier. E a Cíntia, né, quando ela foi elaborar, ela ainda chegou a entrevistar o Nelson. E aí o Nelson virou e falou assim: minha filha, pelo amor de Deus, não me lembre disso. Você não tem noção do porquê que eu tive que fazer essa novela. Eu estava precisando muito, né? Então, assim, quando eu penso tanto assim, a participação em determinadas coisas, né, não necessariamente é a questão do apoio, né? E ele, assim, ele se recusou a falar sobre isso. Ele não queria falar, ele não coisa, porque ele falou assim: você não tem noção do porquê que eu fiz isso, né? Eu estava precisando muito, eu estava sem trabalhar um tempão, né? Eu tive que fazer isso, eu não quero mais falar sobre isso. E não falou sobre a novela. Né? Então, Patrícia, a novela era da Globo? Ela começou a ser elaborada por um projeto que é anterior à Globo, mas depois ela foi comprada pela Globo e sendo apropriada pelo Telecurso, primeiro e segundo grau. Tem alguns capítulos que vocês podem visitar no YouTube. Agora, a novela toda, ela está na Globo, só que a Globo ela não abre esse arquivo para ninguém. A gente já procurou, até na época, né, pediu, né, alguns contatos da Globo, não abre para ninguém. Mas ela tem alguns capítulos no YouTube, João da Silva, muito interessante. Agora, a novela toda, ela está na... Bom, obrigado, professor. Eu vou dar andamento aqui. A professora Denise, você me ouve? Ok. Então, professora Denise, é uma pergunta da Elizabeth Silva. Você citou o nome de um filme durante a sua apresentação, ela não chegou a anotar o nome desse filme. Independência ou Morte. Independência ou Morte. E uma pergunta da Delmaci, não sei se é assim que é o nome dela, Delmaci Souza. Como a senhora analisa as políticas educacionais na construção de uma única identidade? A negação das multiculturas existentes no país? Hoje? Acredito que sim, ela deve ter posto algo que terminou com um ponto de interrogação, né? Aí não sei se é naquele período ou hoje, mas se quiser comentar dos dois... Naquele período, com certeza, havia uma negação de outras culturas, né? Mas nós não podemos esquecer que naquele tempo também havia resistência do movimento feminista, então não era só um projeto de nação, havia resistências também. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que a Lei 5692 de 71
com a expansão do ensino, gratuidade para 8 anos, ela colocou dentro da escola uma população heterogênea, né? E professores também heterogêneos. Por quê? Porque em relação aos acordos do MEC-USAID, né, aos técnicos, os currículos e programas deveriam ser todos reformulados. E essa reformulação, os professores que entraram na rede pública, pelo menos em relação à matemática, eles não conheciam esses conteúdos, que eram aqueles conteúdos de conjuntos, de simbologia. Então, claro que eu posso... Tem gente que diz assim, a escola pública anteriormente era melhor. Por que era melhor anteriormente, se era melhor? Porque era uma escola de primeira ao quarto ano, selecionada, você só passava por concurso para o ginásio de antigamente, e os professores eram aqueles professores que muito bem treinados e intitulados. Então, depois de 71, com essa expansão e com essas modificações que os professores, vamos dizer, entre aspas, mal preparados para receber essa nova população, claro que essa escola ela ficou um pouco desorientada, mas não vamos esquecer que as resistências sempre estiveram presentes em todos os períodos. Será que eu respondi? Acredito que sim. Tem mais uma pergunta aqui da Shirley Barros, para a professora Denise também. Observamos que, apesar de movimentos de reflexão e oposição, a grande maioria do povo permanece manipulada. Como é possível que, em pleno século XXI, isso perdure? Será que eu respondi? Ai, gente, essa pergunta é muito difícil. Mas eu acho que perpassa pela educação. Para a professora Denise também. Né? E quanto mais nós investimos em educação, em reflexão, e na escola a gente propor essas discussões, mais preparado o povo vai estar. O povo, que eu digo, eu, você, todos nós, né? Será que eu respondi? Acredito que sim. Coisa difícil. Ana Carolina, que é a nossa mediadora de hoje, ela também tinha uma pergunta, só que eu acho que ela esqueceu de escrever aqui. Então, eu vou aproveitar que você me deu a palavra. Eu recebi uma pelo WhatsApp de uma outra pessoa que está acompanhando a gente e direcionou a pergunta para o núcleo de 1972. Então, Denise e José Antônio Sepúlveda, vejam quem é que vai responder. Vamos lá. Não, a gente vai, tem a Ana Carolina, tem a Mariane e tem também o Carlos. E o Juscelino. Juscelino está aí também. A pergunta é, gostaria de perguntar ao núcleo de 1972 se no decorrer das pesquisas eles observaram que o futebol brasileiro, de alguma forma, atuou como um reforço do patriotismo, nacionalismo, civismo. Posso responder. Né? Com certeza, a mini-copa que ocorreu em 1972, a mini-copa financiado pelo governo, contou com 20 países e, com certeza, o Brasil foi campeão nessa mini-copa e certeza a mini-copa tem eles as conquistas vitoriosas de qualquer ramo ao governo militar. Tem fotografia dos jogadores junto com Geisel, né? E sempre tentando se aquele também conquistado por toda a população brasileira, se a população cooperasse. Né? Quer continuar, Sepúlveda? Não, Denise, respondeu muito bem, é isso mesmo, não tenho nada a acrescentar, é isso aí. Dizem as más línguas que o Pelé se recusou a jogar esse Mundialito de 72, que ele já tinha se aposentado em 70 de jogar pela seleção brasileira, que ele foi convidado a participar desse Mundialito e não quis. Inclusive que ele já estava até nos Estados Unidos, né? Já estava jogando lá, mas não quis jogar.
Esse Mundialito, né, hein, Rodrigo? Mundialito teve mais clubes concorrendo do que na própria Copa do Mundo de 70, né, competindo, né? Sim, teve mais países. Inclusive foi o formato que deu origem depois à Copa de 82. A Copa de 82, exatamente. Foi jogado no formato do Mundialito. Isso aí. Bom, gente, as perguntas por aqui terminaram. Então, E a minha. Você me perguntou. Eu acho que respondendo aí, ajudando aí o grupo, né? Eu acho que o futebol é um simbologismo forte do Brasil, né? Demarca aí, né? Então, acho que é um dos símbolos de marca forte, né? Assim como outros que eu fiquei muito curiosa porque eu sou inspetora escolar, né? E dei mãos com os inspetores escolares do Império e vou trazer de novo essa temática na minha discussão da tese. E eu fiquei curiosa a respeito dessa revista. Se foi uma revista específica de tratamento dos inspetores escolares, se ela tinha algum vínculo específico com o governo ou era uma determinação livre, né? Era de livre iniciativa desses inspetores, sem uma demanda forte governamental para que ela existisse. E quais são as temáticas que você, dentro dessa pesquisa, vivenciou aí de temáticas mais elencadas dentro dessa revista, trazidas pelos inspetores da época? Uma demanda forte governamental. Então, assim, né, o que a revista, né, ela apresenta é a publicação como uma iniciativa dos inspetores, né? Então, esses inspetores que visitavam as escolas, que viam que os professores tinham, né, demandas em relação à orientação que eles, né, identificavam em relação à orientação pedagógica, à orientação metodológica, e aí eles sentiram a necessidade de organizar essa publicação como uma voz, né, autorizada desses inspetores. Então, né, os artigos, os textos, em sua maior parte, são de inspetores, né, e de pessoas convidadas por eles. Então, uma questão é essa, né, foi uma demanda, né, desses inspetores que eles anunciam, né, que eles visitam escolas de todo o Brasil e que eles veem a precariedade das escolas, a necessidade, né, de uma orientação, então eles estariam ali, né, cumprindo esse papel que eles acreditavam que o Estado não cumpria e que esses professores precisavam desse tipo de orientação, né, que eles publicavam nas revistas. A maior parte dos textos são textos, né, ou que discutem questões, né, que aconteciam, demandas, né, da educação. Então você tem textos, né, que discutem em relação, por exemplo, né, a legislação educacional, a necessidade de reformar escolas, a carência de escolas, a necessidade, inclusive esse momento, né, de 1922 é aproveitado para isso, né? Tem textos que falam, olha, uma grande comemoração seria que se inaugurassem escolas, né, ou que se reformassem os prédios escolares, porque os prédios escolares estão, né, muito precários, e isso poderia ser uma forma, né, de comemoração do centenário da independência. Então, eles aproveitam, né, para justamente discutir a condição das escolas, a condição de trabalho dos professores, a condição deles mesmos de trabalho, e essa parte que é uma parte pedagógica, né? Então, essa parte pedagógica, ela tem, né, justamente, né, sugestões de exercícios, textos teóricos, né, a respeito, por exemplo, né, tem textos falando, né, explicações de matemática, explicações de ciências. Seriam realmente, né, uma revista nesse sentido para dar esses subsídios teóricos para os professores e exemplos práticos de exercícios, né, que os professores poderiam praticar, sugestões que eles poderiam praticar com seus alunos. Esse período de 1921 a 1922, você encontra vários textos de historiografia, né?
acho que por conta, né, dessa questão do centenário da independência e das discussões em torno disso, então você encontra um espaço maior, né, em relação a essa questão da historiografia, né, sobre a independência do Brasil. Então tem vários textos que você encontra, né, ao longo do ano sobre essa temática. Só colocando aqui, Luciana Patroclo, acho que é isso, colocou um link aqui no chat para o texto da Cíntia Nascimento sobre a telenovela da João da Silva. Aí quem quiser ler, tem um link aqui da Cíntia Nascimento. Também já tinha comentado lá no YouTube que João da Silva foi produzido pela Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa. Isso, Não sabia. E depois foi apropriada pelo Telecurso, né? Um momento bem posterior. E uma última pergunta que chegou aqui da Shirley Barros também. O governo atual apregoa que não houve ditadura, e sim um regime democrático de força. E que os livros didáticos deveriam realizar essa alteração ao se referir entre o período de 65 a 85. Como é que vocês, professora Patrícia, e aí o Sepúlveda e a Denise também seria bom comentar, como é que vocês enxergam isso? Apregoa que não houve ditadura, e sim um regime democrático de força. E que os livros didáticos deveriam realizar essa alteração. Complicado. É bem complicado, né? Trabalhar com essa questão, né, de um texto didático, que um texto didático ele tem um outro pressuposto que a historiografia não tem, né? Então, né, na historiografia você tem várias discussões que vão, né, dimensionar as várias faces desse movimento, que é muito complexo. Tem muitos, quer dizer, eu dei o exemplo aí do Nelson Xavier, né? Como é que você vai entender? Quer dizer, no livro didático você apresenta, né, resistência e apoio, mas eu dei um exemplo aqui do Nelson, né, que poderia até aparecer pela participação dele, né, que ele estaria apoiando, mas ele relatou assim, não, nossa, foi um sacrifício danado que eu fiz, não quero mais falar sobre isso e tal, né? Então, fazer, né, uma revisão nesse sentido, né, do livro didático, né, no sentido de que você poderia, né, dimensionar as várias faces desse movimento, né, as vários apoios, pelo formato que ele tem, né, seria bem complexo. E a partir daí, né, você também teria que né, no caso, oportunizar várias falas, tem a própria concepção da metodologia do ensino de história, que está presente ali no livro didático, né? O livro didático ele apresenta uma metodologia de história, né, de ensino de história, né, que é específica e ela tem limites. Então, quer dizer, é muito complexo você falar, né, assim, no sentido de uma revisão, né? Revisão em que sentido, né? Seria essa questão, né, da historiografia, teria que vir a partir de uma discussão, enfim, né? Até a proposta dele, né, como é que ele intitula esse movimento, está dentro dessa perspectiva, né, de uma metodologia de ensino de história. É complicado. Essa questão, né, da historiografia. Bom, Carol, agora eu deixo contigo por causa do nosso horário. Vamos lá. Até a proposta dele, só lembrando também rapidinho, teve gente aqui no chat que pediu a apresentação, então depois a gente conversa com vocês, palestrante, se vocês puderem disponibilizar e não tiver nenhum problema, aí depois a gente bota lá na plataforma do NEP, tá bom? Para quem quiser. Se vocês puderem disponibilizar essas apresentações, a gente agradece e os alunos vão poder depois pegar na plataforma, tá? Agora, só uma última questão, né, do grupo do Sesc Centenário. Tem uma enciclopédia que é dirigida para os professores, é uma enciclopédia do ensino primário. E lá está publicada, dirigida aos professores, e lá está publicado a música do Dom Ravel, que as crianças, que os professores deveriam cantar com as crianças. Nós temos, inclusive, ela aqui. Enciclopédia que era dirigida para os
É interessante, né, pensar, né, como é que circulou. Isso aí estava lá na enciclopédia que foi publicada em 1972 e aí estava lá, né, um exemplo de atividade, está lá no servidor em Ravel para ser cantada com os alunos. Eu vi aqui que o professor Gondra também, eu acho que está querendo falar. É sobre o pessoal que está pedindo material, né? Essa nossa atividade ela é gravada e transmitida pelo YouTube, depois ela fica disponível lá. Então, quem quiser recuperar alguma coisa já de imediato, pode pegar no vídeo do YouTube e aí, né, roda para frente, roda para trás, localizar ali. Tá? Então, é isso. Isso não impede que, caso o pessoal queira o material dos professores, aí conversa com os professores, vê se eles disponibilizam e aí, né, a gente faz um movimento de fazer circular, né, esse material da apresentação. Agora, eu tinha uma questão para a Patrícia também, que é um pouco... na verdade, duas coisas, porque o centenário, né, até pelo que o grupo que estudou o centenário aqui no nosso núcleo, trouxe muitos elementos para pensar assim, a monumentalização do que foi aquele evento na cidade, né? Da exposição internacional, enfim, de uma série de publicações, né, específicas sobre a questão do centenário. Os próprios membros do grupo do centenário podem falar disso melhor do que eu. A minha questão é se houve repercussão nesta revista desse movimento mais geral de celebrar, né, o centenário da independência política do Brasil. E um aspecto que eu queria ver se você podia falar um pouco mais, você já, com a pergunta da Ana Carolina, você já trouxe umas coisas que eu tinha curiosidade, mas é só pra, na estrutura, né, do periódico, você disse que tinha várias sessões e tinha lá uma sessão política de edições, né? Se é assinado, né, a quem compete, né, propor, né, determinados exercícios, enfim, de fixação, digamos assim, né, relativos aí à questão deste acontecimento, que seria a independência, da própria história do Brasil de modo mais geral. Enfim, eu queria saber um pouco se tem tem, né, pessoas que são responsáveis. Você falou, enumerou algumas pessoas que assinam, mas há uma marca, né, de muitos periódicos do texto anônimo, né, e aí eu queria ver um pouco como é que é essa sessão, qual é a característica que aparece ali. Tá bom? Obrigado. Ô, Gondra, esse exercício de fixação, hein? Você foi lá nas suas memórias escolares. Então, no caso, essa questão, né, da representação material da independência, não. Eles dedicam muito os espaços da revista nesse sentido dessas disputas historiográficas. Isso é muito claro. É assim, muito em torno, né, de uma escrita historiográfica e aquele espaço de divulgação. Então, divulgação de pesquisas, divulgação no sentido de textos que eles escreveram sobre a independência, tentando implementar ali sujeitos históricos, fatos, disputas nesse sentido, né? Justificando por que um ou outro determinado sujeito deveria compor esse calendário cívico das comemorações das escolas. Então, isso muito presente. Essa questão material, não vi, assim, dessa questão de outras formas de comemoração, não. Eu encontrei muito em jornais, né, em relação à organização de paradas escolares, até da exposição do centenário, mas especificamente ali na revista, não. A revista ela fica muito centrada justamente nesses debates coreográficos. Eles aproveitam esse espaço para isso, né? E em relação à questão da assinatura, eles são assinados, sim. Agora, assinados não. A revista ela iniciais fáceis, né, de você deduzir quem é, né, pelas iniciais, assim. Agora tem outros que não, né? Por exemplo, tem CM. Quem será esse CM ou essa CM, né? Não tem. Você fica procurando ali, né, nos artigos nomes de inspetores que corresponderiam ali a essas letras e não encontra. Agora alguns sim, né? Alguns interessantes, né? Tem
uma inspetora, Dalto, esqueci o primeiro nome dela, mas ela vem ser fundar, né, o primeiro partido que vai defender, né, o voto feminino no Brasil. Ela era uma feminista nesse momento, de forte atuação, né, se envolveu muito e era inspetora escolar e assina alguns desses artigos. Então, alguns nomes, assim, é possível claramente identificar. Outros não, quer dizer, de repente, quem está estudando inspetores escolares vai ter mais facilidade do que eu de identificar as iniciais, né? Eu tive essa de porque alguns eu não consegui encontrar, mas acredito que quem esteja estudando isso tem essa facilidade maior de encontrar identificar esses inspetores. De identificar as iniciais, né? Eu tive essa de porque Carol. eu não consegui Oi. encontrar, mas acredito que quem esteja estudando Então, nós vamos finalizando o nosso encontro de hoje, um encontro plural, mas que todas as falas convergiam, né, para uma análise, uma pesquisa ampla sobre os aspectos de emancipação, né, e da independência do Brasil. Mais uma vez agradecendo a professora Patrícia Coelho, nossa aqui do Rio de Janeiro, aos professores doutores Denise e José Antônio Sepúlveda pela análise, e dizer que a gente espera e conta com a participação de todos vocês no nosso próximo dia, próxima sessão, que é no dia 6 de outubro, no mesmo horário, às 14 horas, né, com a emancipação do Brasil e educação do povo, do ano de 1820 a 1922, com a participação dos professores Andrés Garcia Lanes, Carlos Henrique Prado, fazendo a mediação, e a professora doutora Alexandra Lima da Silva, da UERJ também. Tá bom? Gente, só lembrando aqui uma última coisinha, que a presença e a participação ela é automática, tá? Então, quando o pessoal entra aqui no grupo do Meeting, automaticamente a presença já está sendo realizada. E tem muita gente que perguntou, botou o e-mail, cadê a presença? Assim que entrou no grupo do Meeting, a presença já é registrada, tá bom? Só lembrando aqui uma última coisinha. Eu estou tentando botar aqui o cartaz, eu não sei se vocês estão vendo o cartaz da próxima. Automática, tá? Não. Então, o pessoal entra aqui no grupo do Meeting, então, enfim, vai circular para todo mundo, mas daqui a 15 dias. Vai circular nas mídias. Dia 6 de outubro. Muito obrigada pela participação. Até a próxima, nos vemos no dia 5 de outubro.